Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez aqui, juntinho, eu e você aí, eu aqui, para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Aqui é o pastor Carlos Augusto, pastor da Assembleia de Deus Catedral da Fé em Cosmópolis, a linda igreja da rua 25 de dezembro, 627, com culto às terças-feiras, às 19h30, domingo, 18 horas, e quinta-feira, também o nosso culto, às 19h30. Você é o nosso convidado. A escola dominical sempre às 9 horas no domingo. Venha participar conosco. Eu quero deixar uma palavra aqui ao seu coração, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Glória a Deus. Fica essa meditação aí ao seu coração, e eu louvo a Deus, porque Deus é aquele que sempre dá livramento ao seu povo, e como Deus é aquele que dá livramento ao seu povo, Ele está sempre disposto a te ajudar. Eu quero dizer uma coisa para você: o gigante sempre volta, porque no decorrer das escrituras a gente esteve lendo que Israel sempre viveu nessa questão dos grandes gigantes das nações em volta perseguir ele. E aqui a gente vê, aqui em 2 Samuel, no versículo 21, versículo 15, diz que Israel viveu a maior parte da sua história lutando para conquistar o direito do seu povo. E aqui a Bíblia diz assim: e o jovem Samuel, que vivia sob orientação do sacerdote, viu o filisteu derrotar o seu povo e levar a arca da aliança. Então ele viu todas essas coisas acontecendo, e a Bíblia diz que venceu a batalha em nome do Deus de Israel. Vocês veem que na primeira batalha ali entre Davi e o gigante veio bem armado, bem preparado, com as armas terrenas, mas Davi foi a ele com as armas de Deus. Quais as armas que você tem usado para lutar contra o gigante que te afronta? Davi disse: você vem com espada, você vem com lança. Tem pessoas que vêm com argumentos, até uma retórica bonita sobre você, mas se você estiver preparado, Deus te dá o livramento. Deus guarda a tua vida, porque o desejo de Deus é sempre te guardar. Em primeiro lugar, o que nós temos que entender é o seguinte: que a Bíblia diz que de novo eles guerrearam contra Israel, mas quando Israel estava na presença de Deus, Deus sempre dava para eles a vitória, e eles voltaram a perturbar a paz do povo de Deus. Não é assim mesmo? Às vezes você está tranquilo aí na sua casa, com a sua família, aí chega aquelas notícias horríveis, mas Deus aqui cuida de você. Quando o gigante volta, meus irmãos, ele surge com mais fúria e mais poder. Lembra das palavras do Senhor Jesus, que ele disse assim: quando um espírito imundo sai de um homem e passa por lugares árduos procurando descanso, como não encontra, ele volta para aquela casa e ele traz com ele outros demônios para tentar atormentar a vida daquela pessoa, daquele homem. E Jesus diz assim: o estado dele, o estado dela ia se tornar pior do que o primeiro. Então eu quero pedir uma coisa: você medita nisso. Você que está afastado do evangelho, que outrora pregava a palavra, cantava na igreja, o povo até chorava quando você cantava, quando você pregava, quantas lágrimas caiu, quando você testemunhava, você cantava no coro da mocidade, no coro do círculo de oração, às vezes até cantava no coral, você participando dos cultos aos domingos, um dia semanal você estava lá para adorar a Deus, e agora você está distanciado. Então, o grande problema é que Deus sempre dá uma nova oportunidade. O mal tem um poder de renovação superior ao bem, porque o mal está sempre querendo o bem, o mal. O ódio é mais intenso do que o amor. A Bíblia diz que quanto mais o amor esfria, mais o ódio sempre esquenta. A mágoa e o ressentimento são mais fortes do que o perdão. Porque tem pessoas que ficam doentes, ficam depressivos,
fica enfermo da carne, enfermo da alma, porque não tem coragem de perdoar, não tem coragem de voltar atrás e falar: não, eu vou perdoar porque o Senhor me perdoou lá na cruz do Calvário. O Senhor me perdoou muito mais do que eu estou perdoando. Então Davi se cansou, e todos nós em algum momento nos cansamos. E a Bíblia diz que Davi um dia foi para a guerra e ele se cansou, e as mãos dele não conseguiam mais ficar levantadas, mas ele tinha que alguém ir lá e ajudar ele se cansou, e ao ponto de falar para Davi: você não vai para a guerra não, fica aqui, nós vamos guerrear por você. Então nós louvamos a Deus, tem sempre alguém que nos apoia, sempre alguém que nos ajuda. Em segundo lugar, meus irmãos, quando o cansaço chega, lembre-se que as lutas espirituais cansam, enfraquecem e fatigam o ser humano. As lutas espirituais é terrível. E como enfrentar os gigantes do dia a dia? É preciso ter consciência que sozinho nós não conseguimos nada, nós não conseguimos vencer os gigantes sozinhos. É preciso que nós sempre pedimos socorro de Deus. Qual é a armadura do gigante? A armadura do gigante era ferragem, era capacete, aqueles capacetes fortes. Mas Davi, a Bíblia diz que Davi falou assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A lança que o gigante usava pesava 3,5 kg, aquela lança. Ele estava com a armadura nova. O inimigo sempre renova as suas armas, enquanto Davi estava fraco e cansado, e o gigante se mostrava com toda a sua força. Mas Davi falou para ele o seguinte: olha, você vem a mim com arma, com tudo, com essas lanças, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Porque Deus tem sempre um socorro. Versículo 17 que diz aqui, porém Abissai socorreu e feriu o filisteu e o matou, e o jovem Abissai veio em socorro de Davi. Então nós precisamos entender que Deus sempre tem um socorro. A igreja precisa muitos Abissai para vencer o seu gigante que enfrenta. Você, minha irmã, você, meu irmão, precisa de um Abissai na sua vida, que ajude você a guerrear as lutas do dia a dia, ajude você a enfrentar os gigantes que se levantam. É terrível. Um pastor sozinho não consegue vencê-lo. Ninguém faz nada sozinho. Um membro que se ausenta está fortalecendo e dando arma para o inimigo. Você não pode se afastar da presença de Deus. Uma batalha atrás de outra batalha. A Bíblia diz que era uma batalha atrás de outra batalha. Sempre alguém estava lutando. Mas a batalha não terminou com a vitória de Abissai. Depois eles tornaram a voltar para enfrentar o povo de Israel de novo. E depois disso, houve outra peleja, a Bíblia diz. Houve ainda em Gobe outra peleja, e houve ainda outra peleja, porque eles lutaram em defesa de Davi, porque perceberam que um soldado, um capitão, até mesmo um rei morto, não poderia substituí-lo. Ei, ajuda seu líder, põe a mão sobre o seu líder, ajuda ele a caminhar, fica do lado dele, ajuda, incentiva ele, põe a mão aí sobre põe a mão no ombro amigo. Seu líder também precisa do seu apoio, sua ajuda. Então, eu fico pensando até mesmo dentro das empresas. Às vezes a pessoa está lá dentro, recebendo o pãozinho de cada dia naquela empresa, e fica até desejando mal para o seu chefe, até desejando mal para o dono da empresa. Não, Deus te colocou lá para você fazer a diferença, para você somar o lado bem. Então é importante você compreender. Porém, aquele que foi ungido por Deus para dirigir o povo não poderia correr o risco, e a igreja precisa se mobilizar para ajudar os seus líderes nesses momentos tão difíceis, meus irmãos. Entendeu? Nesses momentos difíceis, a igreja precisa se mobilizar, porque nós somos um povo só. Junte a nós, juntos nós podemos expulsar o gigante que cerca a igreja nesses últimos tempos.
Quantos jovens, irmão, não estão conseguindo vencer o gigante que seca, irmão? O gigante da doença, o gigante da falta de recursos, o gigante das impossibilidades que tanto nos cerca, o gigante dos fracassos. Cuidado com o gigante, sabe que o gigante sempre volta, e ele não volta sozinho, ele volta mais preparado. O seu inimigo nunca vai sozinho, ele volta mais preparado. Ele procura fazer um meio para conseguir te enfrentar, mas eles perceberam mais tarde que o gigante sempre volta. Por isso, todo cristão deve estar preparado com a armadura de Deus para enfrentar o gigante do dia a dia. Nunca fuja do gigante. Não adianta você fugir do gigante. Enfrenta o gigante com as armas que Deus te dá: arma da oração, arma da vigilância, arma do jejum, e enfim, arma da comunhão. Muitas pessoas deixam participar da ceia do Senhor, que é a comunhão com o céu e comunhão com os irmãos. É importante você estar presente. Um culto que você perde, você poderia estar presente, você perde muito. Mas uma coisa eu acho interessante é o seguinte, meus irmãos: mas Davi não acreditou nas palavras de Golias, que disse que exterminar ele, ia fazer isso acontecer. Então reaja, meu irmão, reaja, minha irmã, reaja, jovem, reaja, criança, contra o gigante que luta contra a sua vida. Davi não ficou parado esperando o gigante derrotá-lo, ele reagiu e se preparou para a luta. Acredite sempre, Deus é grande e luta ao seu lado. Deus não vai deixar você perecer. Davi não tem medo, não teve medo e reagiu, porque ele sabia que aquele gigante não era nada diante de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, enfrente o gigante de frente. Se o gigante é desemprego, se o gigante é doença, se é mal-estar no meio da família, se é desunião no meio da família, enfrente esse gigante de frente. Jesus tem muito mais para te dar, Jesus tem muito mais para abençoar. Ei, você que é pilar numa casa, não abra mão de servir a Deus. Ajude aquele que está mais fraco na sua casa, ajuda aquele que está mais fraco na sua família, ajuda aquele que está mais fraco na igreja. Põe a sua mão no ombro dele e ajude ele a caminhar. Que Deus abençoe a tua alma, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o povo de Deus em Cosmópolis, que Deus abençoe o povo de Deus na cidade de Cosmópolis, Deus abençoe o povo de Deus no estado de São Paulo, que Deus abençoe o povo de Deus no nosso país, que Deus abençoe o nosso país. Nosso país pertence ao Senhor Jesus, e eu, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que abençoe a nossa nação, guarde a nossa nação, purifique a nossa nação e guarde aqueles que estão na direção da nação. Se está lá, é que Deus permitiu. Que Deus guarde eles, que Deus guarde as suas vidas, que Deus venha pôr as mãos sobre a nossa nação. A nossa nação é do Senhor Jesus, e eu creio na vitória. Lembre-se, vença hoje, se preparando para lutar amanhã, porque amanhã você vai vencer de novo. Deus abençoe a todos. Amanhã às 19h30, nós temos nosso culto de ensinos, culto da palavra. Nós estamos com o seminário Eu Preciso do Espírito Santo, na rua 25 de dezembro, 627, na Catedral das Assembleias de Deus, em Cosmópolis. Catedral da Fé, Catedral de Vidro. Venha participar conosco amanhã às 19h30. E no próximo domingo nós temos o nosso grande culto às 18h. Não fique em casa, venha todos. Fui, te amamos em Cristo Jesus.